Opa, rapaziada, tudo beleza com vocês? Então, né, estamos estreando o nosso episódio número 1 da terceira temporada de Kanojo Karishimasu. Bom, né, faz muito tempo que eu não tava fazendo essa abertura, mas enfim, né. Então é isso, né, sem mais enrolação, bora começar o nosso vídeo, né. Bom, seguindo a adaptação do anime, o anime foi finalizado no capítulo número 103 do mangá, então vamos prosseguir com o número 104 do mangá de Kanojo Karishimasu. Bom, um dia após a proposta do Kazuya, a Mizuhara, juntamente mais ele, vão discutir em um restaurante familiar os seus projetos, e o Kazuya ficava extremamente nervoso. Meu coração não para de palpitar, ela está tão bonita, parece que terminamos de ter um encontro. Quando será que eu vou me acostumar com a fofura da Mizuhara? E então vem um flashback sobre a sua promessa que o Kazuya fez para a Mizuhara no dia anterior. Faça meu filme e mostre-o pra vovó. Então Kazuya pensa consigo mesmo, que foi a primeira vez que ele viu aquele lado da Mizuhara, e que também os olhos dela pareciam muito desesperados, e que mesmo assim não seria nada fácil realizar aquele projeto. Então a Mizuhara interrompe os pensamentos do Kazuya, falando para ele que ela iria deixar as coisas bem claras. Que mesmo sendo um filme independente, ela precisa de ofertas especiais, pois ela continua sendo uma atriz, e que a partir de agora ele seria o seu produtor, e que ela também iria reportar para sua agência, e que possivelmente o Kazuya teria que ter uma reunião com seu gerente. Então é isso que é ser uma atriz? Continuando, a Mizuhara falava que ela queria realmente algo que bote o seu nome para o mundo todo poder ver, para poder agradecer a sua avó, e o Kazuya nos seus pensamentos concordava dizendo: ela está certa. Eu tenho que fazer isso de maneira correta para a Mizuhara. Se o vídeo terminasse de uma maneira muito caseira, eu me sentiria muito mal pela vovó Sayuri. E então, novamente, com convicção, o Kazuya afirmava para a Mizuhara: eu vou fazer isso corretamente. E ela novamente interrompe ele, falando: Você não entendeu, não é? Dizer que você vai fazer um filme é completamente diferente de ser capaz de fazer um. Coisas como encontrar funcionários, fazer um roteiro, reunir membros do elenco. Mesmo editando sessões de fotos e fazendo outros trabalhos, tem muito trabalho a fazer. E ela pergunta se ele realmente pode fazer esse financiamento coletivo. Então Kazuya tenta explicar para Mizuhara: bom, eu ouvi falar sobre um monte de filmes sendo financiados no Crowdfund. Realmente, essa é uma plataforma que permite às pessoas produzir planos que estão na internet, e para recrutar pessoas também através disso. E ele também explica que as pessoas estão pegando aulas de universidade que ensinam como fazer roteiro de um nível completamente profissional. E a Mizuhara fica extremamente impressionada e se pergunta se era verdade, e inconscientemente ela se aproxima do Kazuya, e os sentimentos do Kazuya vão à flor da pele. E então ela fala que ela vai deixar tudo isso com o Kazuya, mas ela pede só mais uma única coisa para o Kazuya: não fale uma palavra sobre isso para a vovó Nagome. E ela explica que se a vovó Nagome souber, ela vai ficar extremamente preocupada. E o Kazuya, na sua mente, ele fala: se a vovó saber disso, ela iria pegar o dinheiro de todo o nosso seguro para investir no filme da Mizuhara. E mais uma vez o Kazuya afirmava para a Mizuhara: certo, esse vai ser o nosso segredo. Depois dessa afirmação, e então a chegada ao fim da conversa deles, o Kazuya ia para o caixa para poder pagar a conta. E a Mizuhara o impede falando: eu não sou sua namorada agora, então vamos dividir a conta. E ouvindo isso, o Kazuya fica extremamente nervoso. E então ele começava a gaguejar: dividir a conta? O dia que finalmente escuta essa palavra da Mizuhara chegou? Então ele começava a gritar: eu não posso deixar a atriz pagar a conta. A Mizuhara, vendo isso, ela apenas concorda e agradece para ele. E então mudamos de cena para o Kazuya, onde ele estava perdido em seus pensamentos enquanto caminhava. De qualquer forma, isso foi bom, pois a Mizuhara decidiu entrar no plano. Mas isso definitivamente vai ser muito difícil no futuro. Mas esse definitivamente é o único jeito de seu sonho se tornar realidade. O sonho da Mizuhara. E então Kazuya toma a decisão e decide confortar a Mizuhara perguntando: ei Mizuhara, você está realmente bem com tudo isso? Se você estiver realmente se sentindo para baixo, você pode ir até o seu vizinho. E então vemos a visão das costas da Mizuhara. Enquanto ela escondia seu rosto, ela respondia dizendo que sim. Eu estou perfeitamente bem. Então Kazuya prosseguia pensando: eu tenho que fazer isso de qualquer forma. Eu vou fazer o filme da Mizuhara com certeza. Pode apostar. Bom, um tempo se passa depois do último acontecimento e o Kazuya estava em seu apartamento. Por favor, faça o meu filme e mostre-o pra vovó. Certo, força Kazuya. E então Kazuya chegava na empresa do Camp Free
E ele estava super nervoso, mas mesmo assim ele afirmava consigo mesmo: eu decidi, eu vou fazer isso, não importa o que aconteça. Vamos lá, pareça confiante. E o Kazuya chega lá na empresa, e lá na empresa o gerente fala com ele que leu tudo que o Kazuya havia escrevido, e ele achou que o Kazuya estava brincando com a cara dele, e vemos que o Kazuya entrava em choque. Então, sobre isso, né, é claro que eu não pensaria em algo desse tipo. E o gerente começava a explicar para ele que ele não tinha uma capa e que também a explicação dele não estava boa. Então o Kazuya mentia para o gerente falando que o retrato já estava ficando quase pronto, mas na verdade o Kazuya ainda ia pedir para Mizuhara. E seguindo, o gerente continuava a dizer: então é assim, Kinoshita, independente da mídia conseguir ou não arrecadar o dinheiro, não é coisa fácil. Começar um grande financiamento coletivo precisa de uma proposta bem pensada, juntamente com a recompensa, é claro. E é verdade que você pensa que os projetos de filme são baseados em 70% de chance de dar certo, mas para chegar nessa chance é só depois de muito trabalho duro para enfim alcançar seu objetivo. E a nota de sucesso para alguém que no mínimo não coloca um mínimo de esforço algum nesse projeto é 0. Mas é claro também que nós vamos fazer o máximo para apoiá-lo, mas com outro contrato, é claro. E também eu receio que não podemos divulgar o seu projeto agora. Então o gerente faz uma pergunta para o Kazuya: olha, Kazuya, você estaria disposto para doar 1000 ienes para uma atriz completamente desconhecida? E o gerente novamente perguntava para o Kazuya o que ele faria se ele fosse a única pessoa a financiar o projeto, e o pede para considerar dessa perspectiva. E então mudamos novamente de cena para o apartamento do Kazuya, e ele estava extremamente depressivo e envergonhado que todo o seu projeto passou. E o Kazuya sabe que aquilo tudo foi culpa dele mesmo, por ele ter sido muito ambicioso mesmo sendo iniciante. Mas o Kazuya concordava com o gerente, falando que ele sim estava certo. Eu não esperava fazer um filme sozinho, mas ainda assim, eu penso que eu já comecei a lutar. Mas depois de fazer esse apelo para Mizuhara, eu vou juntar o dinheiro para pedir ajuda por agora. Ah, meu coração vai se partir. E então o Kazuya vê uma batida na sua sacada, e ele se perguntava se a Mizuhara estava o chamando. Quando ele chega na sacada, ele decide contar tudo para a Mizuhara do que estava acontecendo. E também ele falava do porquê o seu projeto foi recusado. E o Kazuya ficava muito envergonhado, pensando consigo mesmo: para ser chamado pela Mizuhara assim, poderia ser um superpoder dos filmes? E a Mizuhara diz que depois disso tudo, o representante disse, por causa deles, que seria melhor levar a ideia do filme como se fosse um conselho pessoal. E o Kazuya interrompe-a falando sobre o nome do filme. E ele dizia que tem muitos filmes que são feitos por estudantes, e que na maioria das vezes tem chance de ninguém notar. E que se deixar o nome da atriz como Ichinose, o nome pessoal de universitária, iriam descobrir o segredo dela e seria difícil de ela andar pela universidade. Não é como se eles estivessem descobrindo que eu trabalho como uma namorada de aluguel. Se eu apenas me desculpar, meus amigos vão deixar escapar. Como um me desculpe por manter isso em segredo. Além disso, preparei minha mente quando eu decidi usar meu nome verdadeiro para minha carreira de atriz. Então ela continuava dizendo: se eu posso fazer minha estrela com um filme, eu não me importo das pessoas da universidade falando pelas minhas costas. você é tão forte, Mizuhara. Quer dizer, afinal, esse é o seu sonho. No final, o fracasso não vai ser mesmo permitido. Então a Mizuhara quebra o silêncio falando: bem, o que eu disse? Não se preocupe muito, ok? Eu tenho grandes esperanças pra você, produtor. Então Kazuya entra em choque falando: produtor? Isso soa até que bem. Então eles continuavam conversando e ela falava também que a agência dela havia concordado com a proposta do filme. Finalmente Kazuya pede para Mizuhara umas fotos dela para poder usar como capa de filme. E ela falava que ia pedir isso para o seu gerente. Finalmente está começando o nosso projeto cooperativo. E então uma voz desconhecida vinha ao lado do apartamento do Kazuya, chamando por eles dois. Rapidamente o Kazuya e a Mizuhara se viram em choque, e eles vê uma nova menina. Essa menina dizia para eles: eu escuto vocês falando o tempo todo recentemente. Se vocês têm algo para conversarem, por que não conversam em seus quartos? Veja bem, eu não consigo focar no meu trabalho com vocês falando na varanda à tarde e da noite. E então ela continuava dizendo: se vocês vão ficar flertando aí por muito tempo, por que não saem logo? E com a revelação de uma nova personagem que supostamente é a vizinha do Kazuya, nós finalizamos o episódio número 1 da série de Kanojo Karishimasu. Bom, se vocês quiserem uma parte 2, o episódio número 2, é só você deixar o like aqui embaixo, né, que a meta é de 50 likes. E entra no meu servidor no Discord, né, dessa moral lá. Então é isso, né, até mais, valeu, falou e tchau!